Olá! Agora vamos aprofundar o conteúdo visto na unidade 3 sobre políticas públicas ambientais no IPAAM. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas. A missão dele é executar a política de controle ambiental do Estado, visando o desenvolvimento sustentável. A condução das ações estratégicas do IPAAM contemplam os eixos técnicos de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental. Para falar sobre o trabalho do Instituto, eu recebo a analista ambiental Cristina Fischer. Ela é engenheira de pesca, especialista em administração e manejo de unidades de conservação, é mestre em biologia de água doce e pesca interior. É analista ambiental efetiva do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM. Atualmente, a Cristina atua como analista ambiental, desempenhando atividades de assessoria técnica no IPAAM, onde desenvolve trabalhos voltados ao licenciamento e fiscalização ambiental. Cristina Fischer, boa noite. Agradeço Boa noite. a você por atender o pedido aqui para fazer essa entrevista conosco. Muito obrigada mesmo por sua presença. Eu gostaria de iniciar essa conversa a partir do entendimento de que o licenciamento ambiental ele é um importante instrumento, né, do Estado para fazer essa gestão da administração pública. E como você faz parte desse quadro do IPAAM, eu gostaria de entender, sim, como é que funciona, como é que o IPAAM atua junto a esses empreendimentos que utilizam como pano de fundo a utilização dos recursos naturais. Ok, professora Suzy, muito obrigada também pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e contribuir aí na formação, né, dos nossos futuros aí profissionais, ou então para os graduandos, enfim, né, para que essa aula de hoje vai estar servindo. E aí, professora Suzy, como é que é a atuação do IPAAM? Eu acho que era legal, assim, só para contextualizar, eu imagino que as pessoas sempre leem a respeito, tem muita coisa hoje na internet aí, né, disponível, mas é legal a gente também rememorar, né, a história da criação, né, da autarquia, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que foi, né, instituída por lei em 1995, e desde lá assumiu esse papel em executar efetivamente aquilo que está previsto, né, na nossa lei estadual que institui a política de meio ambiente. Então, nesse sentido, uma das atividades que o IPAAM desempenha está a regularização ambiental de empreendimentos que efetivamente, né, utilizam dos recursos naturais e que, por conta disso, o que prevê a legislação, são enquadrados, então, a serem licenciados. E aí a gente, como é que faz chegar nessas informações aos nossos públicos-alvos aí? No caso, a gente vai ter aí uma fala que é ativa, né? O IPAAM pode chegar no empreendimento, notificar, né, para que ele venha se regularizar, como também existem aquelas situações onde o empreendimento busca o IPAAM porque ele está enquadrado nessa questão da regularização ambiental e, por conta disso, ele vai precisar licenciar, vai precisar da licença, né? Seja ela nas suas diversas modalidades. Então, a gente tem essas duas situações, e aí, diante do enquadramento, hoje a legislação, ela já, por exemplo, você vai acessar um crédito num banco, por exemplo, ou você precisa apresentar uma documentação mínima ali para também, né, instituir seu projeto, né, executar seu projeto, então já vem como de praxe a regularização ambiental. Então, funciona muito nesse contexto, onde a gente tem aqueles empreendimentos que vêm conosco e aqueles que também, né, a gente acaba atingindo em razão de estar aí necessitando se regularizar e foi pego aí trabalhando de uma forma sem licença, por exemplo. Obrigada, o esclarecimento é interessante, Cristina. Você falou do enquadramento, né? Algumas empresas, esses empreendimentos se enquadram dentro no Estado. O que seriam essas atividades que precisam de licenciamento ambiental? Então, professora Suzy, todo mundo, eu acho que é legal, então, eu vou falar assim de uma maneira genérica, tá? Por exemplo, a gente pode estar destacando aqui aqueles usos, né, de recursos florestais, né? Isso aí é bastante visado, quem quer trabalhar ali com manejo florestal.
ou você quer, de repente, também trabalhar com produtos extrativistas da floresta, então isso tem um enquadramento. Aí nós vamos ter também atividades que utilizam de recursos minerais. A gente tem também a utilização de recursos hídricos, que também é passível de estar se regularizando mediante a emissão do MONTOGA. As atividades industriais, né, aqui como exemplo, o próprio distrito industrial, ou uma empresa que também, né, se enquadre dentro desse caráter, né, na medida que ela fosse regularizar. Então, professora Suzy, eu vou até falar um pouquinho sobre isso, meio que adiantando, mas dizer, por exemplo, hoje, como é que está funcionando essa questão do licenciamento? Vamos supor, se você já tem um processo em andamento, então a gente vai ter uma entrada, né, de informações que já vai estar citando o seu processo. Agora, por exemplo, se você ainda não tem uma licença e vai buscá-la, então hoje a gente tem um sistema, né, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental do Amazonas, o CISLAM, que está disponível lá no nosso site, na internet, na página do IPAAM, e ali a pessoa vai preenchendo meio que automático, e lá vai surgindo também todo aquele requisito, né, que a pessoa, né, o empreendimento precisa atender para se regularizar ambientalmente, tá? Então, assim, o próprio sistema ele já faz um meio que um checklist, te enquadra ou não enquadra. E aí, de uma maneira geral, né, que a gente aqui expressando, a gente tem, inclusive, a regularização de empreendimentos pesqueiros, por exemplo, o cadastro de pesca, ou se você vai fazer uma pesca esportiva e tira a sua carteirinha também de pescador, enfim. Falando aqui de uma maneira geral, não, então a gente vai dos recursos florestais aos pesqueiros, aos hídricos, aos minerais, por exemplo, essa questão do gasoduto, né, aí, utilização de gás, exploração de gás, no caso, e, por exemplo, também atividade de infraestrutura, né, que é importante a gente salientar aqui também, né, quando você precisa fazer uma intervenção para, tipo assim, revitalizar, né, um acesso que já existe, por exemplo. Isso também está passivo do licenciamento ambiental, professora. Obrigada. Você falou, então, que, na verdade, são uma infinidade de empreendimentos que vão se enquadrar nesse licenciamento, né? Principalmente Sim. que estão aí trabalhando com recursos naturais. Uma vez aceito, Cristina, uma vez aceito esses processos, quais são as etapas do licenciamento ambiental? Então, professora, vai depender mesmo como a pessoa está, né? Muitas vezes, o que acontece? Você está partindo do zero, seu projeto, então a gente já faz uma análise de emitir ou não uma licença prévia, né? Que é onde você vai estar recebendo uma autorização para realizar os seus estudos, como pode também numa situação em que você está ali buscando, né, se instalar ainda, né? Você ainda não está, você já passou daquela fase dos estudos, mas já está querendo meio que implementar seu empreendimento, mas aí precisa estar, né, licenciado. E também nós vamos ter uma licença de operação, que é aquela, né, a partir do momento que você já está ali, já fez os estudos, já se instalou e já está prestes, né, já está funcionando, então a gente emite uma licença de operação. E aí isso tudo vai depender realmente do momento que você está ali executando a sua atividade. Então, existem alguns empreendimentos que, como eu expliquei logo no início, né, não tinha procurado pão, então pode estar trabalhando sem a licença, então ele vai buscar a licença, e aí ele já pode ser automaticamente enquadrado como uma LO, como também ele pode estar buscando tudo desde o início, e aí ele vai estar podendo ser enquadrado como uma LP, uma licença prévia, ou uma LI, chegando na LO. E aí, professor, uma coisa importante também da gente salientar, que são as licenças ambientais únicas, né? Que, por exemplo, elas se aplicam quando você vai executar uma determinada atividade de uma vez só, né? Por exemplo, vai lá construir uma determinada estrutura, né? Assim, para a cidade, por exemplo, uma via. Ali ela também está, né, intervindo no ambiente, vai ser passivo, né, de licenciamento ambiental, mas ela é uma coisa só. Aí à medida que aquela obra foi finalizada, então aquela licença também expira a sua vigência. Olha, muito esclarecedor essas etapas do licenciamento. A gente acha que é só um processo único, mas são várias etapas que vão compor, né, esse processo. Sim. E a gente também ouve falar, Cristina, com relação às audiências públicas, que nem são todos os empreendimentos que necessitam. Aí eu queria que você pudesse explicar para os nossos alunos aqui o que são essas audiências públicas e para quem elas são destinadas dentro do estado do Amazonas.
Certo, professora. Isso é também uma coisa bem bacana da gente estar falando aqui nesse momento, né, que a gente está gravando essa aula. Eu acho que as pessoas acabaram aí acompanhando pela internet, né, foi muito divulgada, a audiência pública que aconteceu esse fim de semana, ali também, né, para o empreendimento, né, de gás, né, da Eneva. E aí, o que que acontece, né? As audiências públicas, a gente até é legal conversar sobre isso, porque ela é similar àquilo que acontece numa consulta pública, quando você cria uma unidade de conservação, é similar no sentido de que você tem que garantir o quê? Que as pessoas que vão ser afetadas ali diretamente ou indiretamente, elas possam contribuir nesse processo do licenciamento ambiental. Aí a gente só vai diferenciar um pouco, porque uma coisa, eu estou falando do projeto que vai acontecer, vai ser implantado, e, né, uma audiência pública, que é prevista, inclusive, numa resolução do CONAMA, tá, pessoal? É legal a gente registrar isso. Como também, né, fazendo essa similaridade, é a consulta pública quando você cria, né, uma unidade de conservação, está no procedimento, desculpem, né, na verdade, de criação de uma unidade de conservação da natureza, onde você também faz aquele diálogo com a sociedade local que vai ser afetada para escutar ali as propostas, né, a manifestação em relação àquele empreendimento. Então, assim, são dispositivos legais, né, que a gente segue. Neste caso da audiência pública, é importante a gente salientar que vai se aplicar, por exemplo, né, aos empreendimentos passíveis do estudo prévio de impacto ambiental, tá, né? E, na verdade, não cabe nem falar, por exemplo, assim, só explicando, porque EIA-RIMA, né, estudo prévio de impacto ambiental e o posterior relatório de impacto ambiental, ele já vem no conjunto, né, você fazer uma audiência pública, tá? Então, na medida que está previsto ali que aquela atividade ela é passiva de ser, né, realizada ali, aquele estudo prévio de impacto ambiental, a gente pode aí exemplificar as estradas de rodagem, quando você vai implantar, né, uma estrada, quando você vai implantar também um empreendimento de porto, né, terminal, quando a gente está falando de um aeroporto, quando você está falando ali de oleoduto, gasoduto, linhas de transmissão de energia, enfim, tem um enquadramento legal na resolução CONAMA número 1 de 1986, eu acho que aí é bacana também, para depois fazer uma consulta, né, e ficar bem sintonizado com o que dispõe a legislação, é o que a gente segue, então, dentro, né, do órgão licenciador, né, do IPAAN, porque já está ali previsto que, na medida que você tem um empreendimento com essas características, você tem que realizar uma audiência pública. E aí, a gente fazendo a similaridade às unidades de conservação, está prevista onde? No Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o quê? No momento que você cria uma unidade de conservação, você também tem que abrir um espaço, né, para escutar as comunidades que moram ali ou que vão ser afetadas. E aí, professora Suzy, é sempre legal também a gente reforçar que tudo isso também vem de encontro, né, daquelas prerrogativas que a OIT 169, né, pressupõe também, né, que a gente tem que sempre abrir ao diálogo, né, isso inclusive é algo que a gente está discutindo internamente, né, o atendimento ao que dispõe, né, a essa tratativa para que nós possamos também, né, cumprir o que preza a legislação. Que, inclusive, professora Suzy, também vai encontrar ali, né, uma sinergia com os procedimentos de licenciamento ambiental como um todo, tá? Independente, né, do caso de ser a RIMA, de ser, né, o que já está dentro desse escopo da audiência pública, a gente fazer, antes, inclusive, da audiência pública, uma consulta também, né, as populações tradicionais, né, aí os extrativistas, né, no caso, né, as populações indígenas, populações extrativistas, as comunidades ribeirinhas também, tá? É bem legal a gente falar sobre isso e, assim, ampliar também o conhecimento de todo mundo aqui em relação a como funcionam as coisas do ponto de vista legal, né? Porque muitas vezes a gente escuta tudo isso nos comentários do Instagram ou dentro das reportagens e daí não tem ainda um nível de profundidade de conhecimento também para estar inteirado, né, de como as coisas funcionam. É isso, professora. Obrigada. É isso mesmo. Todas as ações que o IPAAN aplica são todas baseadas na legislação ambiental, né? Uhum. E também, pelo que eu entendi na sua fala, essas audiências públicas elas estão mais voltadas para esses empreendimentos de grande impacto, né? Uhum. Esses portos, rodovias, unidades de conservação. Então, são áreas grandes que vão impactar muitas pessoas.
Então, é importante esse entendimento do que são esses mega empreendimentos, empreendimentos médios e também pequenos empreendimentos que necessitam de licenciamento, né? Mas que existe um grau de aplicabilidade dentro, né? Já dentro da legislação previsto para a sua aplicação. Fico muito satisfeita com a sua resposta nesse sentido. E professora, até lembrando bem, né, quando eu estava falando essa questão da aplicação do EIA, né, exatamente, muitas vezes o espaço ali onde aquele empreendimento pode estar sendo implantado, realmente é o impacto que ele vai causar. Às vezes é pequeno, ele pode ser médio, pode ser grande. Então, aquilo ali já foi previsto na legislação exatamente para a gente conseguir, né, solicitar os estudos necessários e fazer uma avaliação, né, junto ao órgão ambiental, que ele realmente vai precisar atingir, né, responder todos aqueles requisitos, como também, né, aqueles que vão surgindo ali na audiência pública, que está, de fato, vinculada aí da gente fazer, né, na medida que são projetos previstos na legislação também. Tá. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Mas a gente vai entrar no outro assunto agora, porque o IPAAM também não é só licenciamento ambiental, ele tem outras frentes, né? Por exemplo, de promoção de programas ambientais. Certo, né? Sim, a gente implementa também programas ambientais, professora. E aí, mas assim, o nosso foco, né, é principalmente esse no sentido da gente tá dando essa resposta em relação ao licenciamento, mas a gente também tem setor lá, né, específico à educação ambiental, que tem essa proximidade também com a sociedade, no intuito da gente não trabalhar só de uma maneira que muitas vezes é repressiva, né? E aí muitas vezes tem aquele impacto, porque chega e tem que agir, né? Muitas vezes você é obrigada realmente a aplicar uma multa, porque você está enxergando ali uma situação que está fora do que é necessário, assim, do que é previsto na legislação. Mas aí também, do contraponto, a gente está nessa frente, como eu falei também, de buscar, né, a regularização ambiental, sem necessitar muitas vezes autuar, como fazer também a conscientização, né, da sociedade. A gente até pode citar, né, essa época do ano, que ocorrem muitas queimadas, então os órgãos ambientais precisam estar ali, né, no seu dia a dia, trabalhando de uma forma integrada, tá? É legal a gente dizer assim que não se faz nada sozinho, então o IPAAM trabalha junto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não só de Manaus, mas dos outros municípios também, né, ao longo do nosso estado, porque a ideia é a gente fortalecer a política, né, estadual de meio ambiente como um todo, né? Então, agir, né, trabalhar em conjunto com os municípios é fundamental para que a gente consiga garantir isso. Então, nós temos aqui no Estado, né, uma comissão interinstitucional de educação ambiental, que tem buscado aí, né, se aproximar realmente da sociedade cada vez mais para que a gente consiga também trabalhar a questão preventiva de uma maneira mais eficaz. Tanto que a gente tem buscado, inclusive, recursos externos, né, para atingir esse objetivo, professora. Legal, Cristina. E falando com relação, pegando um gancho aí que você falou, dessas ações preventivas, corretivas, né? Como é que é feito essa fiscalização e monitoramento dentro do IPAAM? Tá. Aí, com relação à fiscalização, é bem legal a gente realmente contar um pouco como é que as coisas funcionam, né? Hoje a gente está vivendo aquele momento que chove menos, então, em razão disso, né, talvez tem essas queimadas, daquele material que muitas vezes já foi desmatado, né, professora? A gente tem dados sobre isso, né? Como a senhora falou, né, o monitoramento ambiental hoje, ele é feito de uma forma praticamente instantânea, né, por meio de ferramentas do geoprocessamento. E aí a gente, né, agora, sabendo de todos esses dados, utilizando todos esses dados, são feitos os planejamentos das missões de fiscalização, principalmente no sul do estado, que é onde, né, a gente enxerga essa maior incidência de uma maneira visual ali pelos nossos sistemas de monitoramento. E aí, considerando que a gente também não tem um corpo técnico assim tão grande, né, a gente vai otimizando um bocado desses recursos, ou seja, já sai daqui de Manaus, né, sabendo onde vai atuar,
E aí, neste caso, a gente está falando realmente já de coisas, né, repressivas, já autua fisicamente, como também é bem importante de ressaltar com vocês que hoje a gente já atua também de uma maneira cautelar, né? Então, pelo próprio sistema, hoje você já consegue, né, identificar o imóvel, né? Hoje a gente tem o próprio cadastro ambiental rural, né? Então, muitas vezes ali você já está enxergando que aquela área possivelmente já tem um proprietário ali, o que se identificou ali como proprietário, porque o cadastro ambiental rural ele é declaratório, né? Então, você tem que comprovar, né, ao longo de toda a análise, né, a sua documentação fundiária para de que fato, né, aquela propriedade, né, seja, né, localizada como sua. Então, o que que acontece? A gente, ao perceber que já está acontecendo o desmatamento ali, já faz um auto remoto. Professora, nem sai do escritório. Ali mesmo a gente já identifica, faz toda a caracterização e, dependendo se tiver no CAR, né, ou não, mas pelo próprio sistema dos órgãos fundiários federais, a gente também já consegue fazer uma busca, né, e já deixa, mesmo que tu não tenha conseguido encontrar ninguém, é uma área pública, que acontece muito, professora, né, vários tipos de situação nesse sentido. Tá? Doma de João sem braço vai entrando, desmata tudo, aí a gente já deixa embargado, porque numa hora a gente vai conseguir localizar, né, quem causou tudo isso. Então, assim, a gente falando, né, desse ponto de vista de desmatamento, é um bom exemplo desse monitoramento que a gente tem feito, e como também, né, a gente atua em conjunto com os próprios órgãos, né, também competentes aí para repassar essa informação, né, como o parceiro aqui, né, ressaltado, né, os órgãos de segurança aí que também trabalham sempre com o IPAAM e a própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Legal. Então, avançando aí com relação às ferramentas geotecnológicas que ajudam, auxiliam nesse monitoramento das áreas e também contando com parcerias, né, Cristina? Sim, professora, é fundamental. E aí, aproveitando também esse gancho, né, só falar, né, como, né, eu tinha mencionado da operação no sul do estado, ela é executada hoje, né, com assim, numa frente, né, que engaja aí segurança pública, né, por meio da Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, né, e a própria Secretaria de Inteligência, né, também da Secretaria de Segurança Pública. É legal essa parceria aí que o IPAAM tem junto com essas outras organizações. Cristina, para fechar, já chegando ao fim da nossa entrevista aqui, que está muito legal, mas com relação às oportunidades, dentro do IPAAM, tem algum programa, tipo estágio para os nossos alunos, esse corpo, né, de recursos humanos que estão formando aí? Como é que funciona isso? Professora, então, a gente tem já um fluxo, né, de recebimento de currículos, realmente, né, pela uma instituição, me perdoa, eu não vou conseguir lembrar o nome nesse momento aqui, que faz esse canal, né, onde a pessoa se cadastra, e aí o que acontece, que é muito legal, né, até ressaltar, né, que os alunos de graduação, realmente, eles têm feito, assim, um trabalho muito bacana, assim, alunos que vêm da engenharia florestal, engenharia de pesca, agronomia, engenharia ambiental, sabe? Essas áreas que estão ligadas aí às ciências ambientais, ciências agrárias, né? Tem composto realmente o nosso quadro como estagiário e aí esse vínculo, né? Ele realmente se dá por essa entidade que faz o cadastramento e aí recebe o currículo. E aí uma outra frente muito importante é a própria assim, as próprias coordenações, né, que muitas vezes são consultadas, e aí a gente consegue já captar essas pessoas que estão disponíveis aí, que querem se capacitar, né, conhecer o nosso trabalho e vir realmente compor com a gente no IPAAM. E uma notícia muito boa, professora, é que boa parte desses estagiários, assim, quando eles não ficam lá com a gente por meio de projetos, né, que o IPAAM desempenha, eles acabam também se qualificando tanto, né, que conseguem sempre aí uma colocação no mercado em razão da experiência que eles adquirem, né? Um exemplo disso é que os estagiários, né, que normalmente, quando passam pela gerência de controle de atividades agropecuárias, a GECAP, que é a gerência responsável pela regularização ambiental das atividades aí que perpassam, né, a agricultura familiar também, eles normalmente são logo absorvidos, né, pelo mercado, porque é sempre importante a gente ressaltar aí que o uso dessas ferramentas
do geoprocessamento, que é uma coisa que eles utilizam bastante, faz um diferencial muito grande aí no currículo, né, profissional desses nossos, né, estudantes. É isso aí. Então, fica a dica aí para os nossos alunos do curso de Tecnologia e Gestão Ambiental. Se quiserem fazer parte do quadro de estagiários do IPAAM, entrei no site do IPAAM para se informar como é que faz isso. Cristina, eu gostaria de que você fizesse uma fala final aqui para a gente já encerrando a nossa entrevista. Professora, então, eu queria novamente agradecer, né, aqui a oportunidade de conversar com todo mundo, falar do trabalho do IPAAM, né, que muitas vezes ele sai na imprensa ali, às vezes não é nem naquelas notícias tão positivas, né, sai positiva também, mas às vezes acontece de sair nas negativas, porque estão questionando determinadas situações, né, dizendo, né, que o nosso trabalho ele é eminentemente técnico mesmo, né, as pessoas se dedicam, estudam bastante ali, tanto a legislação como os aspectos técnicos para a gente se manifestar dentro de um processo. Isso é muito legal, né, inclusive de compartilhar as pessoas, né, quando a gente conseguir também trazer aí, nem para que seja para conhecer, né, professora, também numa oportunidade, o trabalho do IPAAM presencial, né, sei que a gente está aqui falando numa formação à distância, mas a gente pode tentar pensar numa oportunidade de vocês conhecerem, e aí saberem, né, como é que é esse nosso dia a dia. E aí a gente estar aqui, né, falando sobre isso é uma oportunidade muito legal das pessoas conhecerem, saberem que a gente está lá, né, nesse espírito de cumprir a legislação, a gente garantir que os nossos recursos naturais eles realmente sejam conservados e utilizados da melhor forma possível, né, porque não tem que conseguir fazer isso de alguma maneira. E aí, sempre olhando, claro, para a legislação, porque também nós temos aí os órgãos de controle, claro, sempre nos acompanhando, e aí garantindo que tudo realmente aconteça de acordo com o que preza a nossa legislação. Professor, muito obrigada aí pela oportunidade. Espero que a gente tenha colaborado aí com vocês e nos colocamos aqui à disposição, né, para a gente conversar mais, enfim, esclarecendo tudo. Com certeza, ajudou muito aqui na colaboração com o nosso curso. Então, essa foi uma entrevista com a analista ambiental do IPAAM, Cristina Fischer, e que eu agradeço imensamente por sua participação aqui. E é isso aí, pessoal. A gente se vê, então, na próxima videoaula. Até mais. Até mais.